Vamos começar. Vamos respirar fundo 3 vezes. Respiramos o alento do Cristo da Era do Ouro. Abençoamos em nosso coração, enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da nova era. Abençoamos em nosso coração, enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da era da liberdade. Abençoamos em nosso coração, enviamos para todo o planeta Terra. Altíssimo e eterno Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo, Deus Pai e Mãe presente em nosso coração, nós agradecemos por esta oportunidade de servir nesse dia 29 de janeiro de 2025, neste santuário virtual, na presença dos nossos queridos irmãos. Saudamos a todos os mestres da grande fraternidade branca universal, bem-amado mestre Melquisedeque, que dirige os nossos trabalhos no plano espiritual, bem-amados mestre Omória, mestre Confúcio, mestre Rovena, mestre Serapis Bey, mestre Larion, mestre Anada, bem-amado mestre Saint Germain, e todos os complementos divinos, 7 arcanjos, seus complementos divinos, 7 Elohim e seus complementos divinos. A todos saudamos e envolvemos com nosso amor incondicional. Rogamos agora a abençoada presença do poderoso Arcanjo Miguel, pedindo que posicione acima de nós, abaixo de nós e à nossa volta, um escudo de proteção invencível para que nenhuma influência indevida possa afetar o nosso trabalho no dia de hoje. Da mesma forma, solicitamos a bem-amada deusa Astreia com seus anjos da espada azul flamejante que faça todos os encaminhamentos necessários. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Rogamos agora os seres divinos do 7º raio, bem-amado mestre Saint Germain e deusa Pórcia, Elohim Arturis e Diana, Arcanjo Ezequiel e Santa Ametista, para que nos permitam o uso do fogo violeta. Fogo violeta da misericórdia divina, desce, 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 desce. Fogo violeta dos milhares de sóis, desce, 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 desce. Fogo violeta da pureza, da transmutação, atue em nossos corpos físicos, transmutando a partir de cada elétron, cada átomo, cada molécula, cada célula, cada órgão no nosso corpo físico, trazendo a perfeição divina, a transmutação de todas as doenças, todo o estresse, toda a dissonância, tudo aquilo que não sirva à perfeição divina. Fogo violeta atue agora em nosso corpo etérico, que é o nosso corpo da energia, o nosso corpo da memória, transmutando todas as dissonâncias, todos os traumas, tudo aquilo que não sirva à perfeição divina. Fogo violeta dos milhares de sóis, pelas mãos do mestre bem-amado Saint Germain, atue agora em nosso corpo astral,
purificando, transformando tudo aquilo que deve ser transformado, colocando o nosso corpo astral no diapasão da nossa divina presença Eu Sou, do nosso santo ser crístico e do nosso corpo causal. Bem-amado fogo violeta, atue agora em nosso mental inferior, nosso corpo mental inferior, ovoide, para que ele se encha de toda a luz violeta do fogo transformador. Fogo violeta agora envolva os nossos 4 corpos inferiores, mental, astral, etérico e físico, numa só chama violeta, libertadora da misericórdia divina. Fogo violeta, armados com este ponto de apoio dos nossos 4 corpos inferiores, no diapasão dos 3 superiores, Atma Buddhi Manas, nossa divina presença Eu Sou, santo ser crístico e corpo causal. Que o nosso corpo causal, feito de 7 círculos concêntricos de luz, vibrem agora intensamente à nossa volta, levando agora o fogo violeta para além de nós mesmos, para os nossos ambientes, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o Brasil, para o hemisfério sul, o hemisfério norte, inundando com o fogo violeta todo o planeta Terra, em todos os 3 planos, mental, astral e físico, indo até a sede dos nossos governantes no mundo inteiro, trazendo sabedoria, poder e amor, para que todos, irmanados, construamos um futuro melhor para o nosso planeta, a nossa estrela azul. Fogo violeta da misericórdia divina, envolva todo o planeta Terra na luz da liberdade, na luz da transmutação, envolvendo o planeta Terra definitivamente na era do ouro do bem-amado Mestre Saint Germain. Fogo violeta agora se expanda ainda mais em espirais flamejantes da galáxia, todo o universo, mestres do 7º raio, bem-amado Mestre Saint Germain, deusa Pórcia, da justiça e da oportunidade, Elohim Arturis e Diana, Arcanjo Ezequiel e Santa Ametista, pela permissão do uso do fogo violeta. Hoje visualizaremos um triângulo dourado em um plano superior, aqui, entre você, empresário, o seu propósito empresarial e a poderosa suprema energia do Logos, o grande arquiteto do universo. Vamos trabalhar o triângulo sagrado a partir do qual podemos criar, ou diria criar, porque se trata de dar existência a algo que ainda não existe, com a força, a participação do Divino Logos. Vamos fechar os olhos, respirando profundamente, lentamente, prestando atenção na respiração. Subimos 3 degraus. O primeiro é o plano elevado da 3ª dimensão, o segundo, 4ª dimensão, terceiro, 5ª dimensão. 5ª dimensão é o céu,
Lembremos que Jesus nos ensinou: o que ligamos na terra, ligamos no céu. Isto é algo extremamente importante, porque somos seres também do céu. Embora tenhamos descido do céu para a terra, continuamos no céu e podemos usar a terra para ligar alguma coisa também no céu. Vamos visualizar um grande triângulo dourado e, na qualidade de empresário visionário, aquele que quer construir alguma coisa com coragem e determinação neste planeta durante a sua encarnação, de modo a produzir benefício para si próprio e para toda a humanidade. Então, incorpore esse arquétipo do poderoso, da poderosa empresária, do lado direito do triângulo dourado. Do lado esquerdo, o propósito, o grande propósito empresarial. No Vale do Silício, se ensina que é preciso ter um propósito transformador massivo. E a espiritualidade nos ensina que todo projeto que tenha muitas almas envolvidas, o Logos estará presente com muita força para fornecer a energia necessária. Então, concebam um sonho empresarial que beneficie muitas e muitas almas. Neste exato momento que vocês conceberem esse grande projeto, o Logos, no topo do triângulo, começa a emitir para os dois lados do triângulo. Você como empresário, empresária, e o propósito transformador massivo, PTM, o seu sonho empresarial, começa então a receber a energia do Logos. Lembre que para manter a energia do Logos é preciso sustentar 3 elementos muito importantes. O seu casamento perfeito entre você, empresário e empresária, e o propósito empresarial. Quais são esses 3 elementos? Amor. Você precisa amar esse casamento. Precisa amar você como empresário, o propósito transformador massivo, a sua empresa, e amar o casamento entre vocês dois. O segundo elemento é a ausência absoluta de conflito. Não permitir que nenhuma situação fenomênica possa afetar esse casamento perfeito. Coisas fenomênicas são fenomênicas. Estamos cuidando de criar, a partir da 5ª dimensão, uma semente viva de energia inesgotável. Por isso precisamos do amor, da ausência de conflito e do desejo real, o merecimento. Esses 3 elementos nos são dados por Deus Pai Todo-Poderoso, não são sentimentos ou emoções, são atributos divinos que podemos conservar com absoluta fé. Graças a esses 3 elementos, o Logos, o Divino Logos, estará presente para manifestar a energia necessária para os nossos empreendimentos. Vamos olhar intensamente para esse triângulo dourado, fixando em nossa mente, fixando em nossos olhos, tal como olhamos para o sol ao amanhecer, com aquela luz vibrante atingindo todos os nossos átomos
tudo que está dentro de nós, todos os nossos corpos ficando impregnados com essa luz dourada deste triângulo divino. Conservando esse triângulo na mente, vamos respirar profundamente 3 vezes. E abrir os olhos. Boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui novamente. Muito me honra contar com a atenção de vocês, com a energia de vocês, neste serviço espiritual, patrocinado pelo bem-amado Mestre Melquisedeque. Vamos comentar um pouquinho sobre do que se trata esse triângulo dourado. Vamos lembrar que existem 2 figuras geométricas que são importantes, além de uma terceira. Esta primeira figura é o triângulo da estática. A estática é uma ordenação de forças que vão gerar o movimento. É constituída da força neutra, que está no topo do triângulo, do lado direito positivo, que é representado no nosso caso pelo empresário ou empresária, e o lado negativo, a esposa do empresário ou empresária, o sonho empresarial. E no topo, o ponto neutro, o logos, sustentada a atração da energia do logos pelas 3 coisas: amor, ausência de conflito e desejo real. Este é o triângulo da estática em 5ª dimensão. A outra figura geométrica é uma roda contendo uma cruz, como raios da roda, tendo um pequeno quadrado no centro como eixo da roda. Esta é a roda da dinâmica. Muita gente quer construir alguma coisa a partir da dinâmica. Isto é possível, mas está sujeito a uma série de coisas. Por exemplo, não se conservar no centro da roda, se bandear para acima da cruz, ou no lado esquerdo, ou de baixo, ou do lado direito. Toda vez que nós saímos desse centro, nós precisamos retorná-lo, sob pena de não termos uma ação efetiva, uma produtividade no mundo. Lembram de 2 filmes? O filme do Tom Hanks, Náufrago, como ele estava atrapalhado na roda da dinâmica. Ao invés de presidir o centro da roda, ele estava na parte de baixo da roda, no elemento touro, trabalhando, tarefando, estressado, não estava controlando a vida dele. E aí o filme relata como, a partir do ar, o avião, a água, o mar, a terra, a ilha e o fogo no final, ele consegue, depois retornando à civilização, ficar exatamente no centro e aí ter uma nova vida. No outro filme, A Musa, um filme antigo com a Sharon Stone, também retrata um redator de roteiros de cinema de Hollywood que estava numa posição extremamente fora do centro e graças à musa ele consegue começar a voltar no centro. O filme não termina com ele já no centro, mas dá uma informação de que ele está para chegar nessa condição de Senhor do Centro. Por isso, nós vamos dar muita atenção hoje ao triângulo, porque essa roda da dinâmica, embora ela gere energia,
ela gasta muita energia. Enquanto quem trabalha em quinta dimensão, criando o triângulo, tem uma energia inesgotável, tem uma energia para exponencializar qualquer empreendimento, qualquer empresa. Por quê? Porque tem a luz do Logos fornecendo a luz do milagre. Todos os milagres do Velho Testamento, da Torá, e do Novo Testamento do Cristo retratam milagres onde a energia do Logos veio através do casamento, seja entre duas pessoas ou seja entre uma e seu sonho. O Logos está presente quando dois ou mais estão presentes em nome dele. Então, quando você se compromete com algum objetivo, alguma missão, algum propósito, o Logos estará presente. Então, este é o pulo do gato das empresas exponenciais. Todas as empresas do mundo que em muito pouco tempo criaram estruturas gigantescas, atingem milhões de clientes, tendo um valor de bilhões e bilhões de dólares, todas elas têm um triângulo em quinta dimensão. O curioso é que quase ninguém sabe desse triângulo, pelo menos na consciência aqui 3D. Na consciência de lá sabem. Consequentemente, esses que criaram negócios gigantescos e exponenciais, muitas vezes não conseguem repetir o feito, porque não têm a consciência de como fazer de novo. Se tiverem a sorte de terem a intuição de novo, farão. Salvo isso, por não conseguirem deduzir o que fizeram, não conseguem repetir o feito. Então, eu queria deixar isso muito bem registrado com vocês, que o triângulo 5D é fundamental em qualquer assunto da nossa vida. Nossos casamentos, por exemplo. O marido do lado direito, a esposa do lado esquerdo e o Logos sustentando o casamento, no topo. Do ponto de vista da mulher, a mulher do lado direito, o homem do lado esquerdo, o Logos como ponto neutro, fornecendo energia inesgotável. Por que a mulher do lado direito? Porque do ponto de vista da Cabala, não existe sexo. Existe cada ser humano, homem ou mulher, que é um ser triplanar e que deve ser um yud, isto é, precisa ser um inteiro, precisa ser um cheio. E ele sendo o eu sou, ele é efetivamente um yud. E do lado esquerdo estará o marido no casamento, que será a esposa cabalística deles. Se eu estivesse falando com o esposo, seria o contrário. Ele do lado direito, a mulher do lado esquerdo. Então percebem que a mulher precisa alcançar esse estado de totalidade, de não dependência do marido, para que formem uma aliança. Não uma parceria que desmonta, uma aliança indestrutível. Assim é também entre o empresário e empresária e o seu sonho empresarial. Então vamos nunca esquecer que o triângulo em 5D é a fonte da energia inesgotável. Como ancorar essa energia? A recomendação é que utilizemos um caderno azul, de capa azul, brochura, não pode ser espiral, um caderninho pequeno, onde registramos esse triângulo de comprometimento entre eu e o meu propósito empresarial. Graças a esse triângulo, desce de 5D uma faísca elétrica que movimenta as energias do plano astral e gera sincronicidade no plano físico para que o sonho
comece a se realizar de maneira lenta e depois acelerada, como se a gente estivesse surfando no Oceano Dourado. Então, esse é o recado que eu gostaria de colocar para vocês hoje e fico à disposição se quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento. Pode escrever as perguntas aí, por favor. Se alguém quiser falar também. A Beth. Beth gostaria de falar? Acho que foi engano, então. Kira. Kira, gostaria de falar? Aqui temos o Leandro, que está perguntando, explica mais sobre o que seria a ausência de conflito. E o Guilherme fala sobre o livro Mito do Empreendedor. Ótimo, vamos ao que o Leandro perguntou. O que é a ausência de conflito? O que é o conflito? Lembro que o nosso mundo fenomênico é o mundo dos conflitos, é o mundo dos binários, pois aqui está plantada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, é muito natural que nosso mundo fenomênico seja recheado diariamente com binários, por conflitos, por desentendimentos de toda ordem. Por quê? Porque é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se nós não enfrentarmos os conflitos, os binários, nós não crescemos. Lembro que a Cabala diz o seguinte: frente a um conflito, temos 3 possibilidades: ser um nada, um tolo, um perverso, 4 possibilidades, ou um justo. Ser um nada seria ignorar, né? Tapar os olhos e fingir que não existe. Isso gera um problema mais à tarde, mais à frente. A segunda coisa é ser um tolo. É ficar numa ambiguidade, numa impotência, num lusco-fusco ou num cinzento. A terceira possibilidade é ser um perverso, brigar. E a quarta seria ser um justo. O que é ser um justo? Ser um justo é descobrir o que dentro de mim existe que está atraindo o conflito, está atraindo o choque. Me percebendo isso, eu consigo corrigir o meu defeito. Porque não existe nada que me aconteça que não seja atraído por mim. E ao perceber que algo foi atraído, eu posso verificar qual é o imã que eu tenho que atraiu aquele infortúnio. Então, eu preciso me trabalhar para deixar, por exemplo, de ser vítima de quem me agride. Ou evitar que alguém me enfureça, me deixe com raiva. Tudo é defeito meu, e a Cabala chama de tikkun a ser resolvido, a reforma interior que precisa ser feita. Então, vejam que o conflito em 3D e até em 4D está dentro da grande lógica da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos precisamos viver essa árvore, porque quando estávamos no paraíso, a árvore cujo fruto a gente comia era a árvore da sabedoria, a árvore dos ternários, né? A árvore dos triângulos, então dos binários neutralizados, e não dos binários.
Agora, quando se trata de ausência de conflito no triângulo 5D, nós estamos falando de um decreto de que a luz do Logos nos fornecerá amor para sustentar o nosso casamento com o nosso propósito, vai sustentar a ausência de conflito e vai sustentar o nosso merecimento, o nosso desejo real. Então, não se trata de nenhum fator fenomênico 3D ou 4D. Se trata do nosso direito divino de emular a energia do Logos, na forma de amor, ausência de conflito e desejo real. Então, essa ausência de conflito não tem nada a ver com as nossas vicissitudes de terceira e quarta dimensão. Podemos ter os conflitos, não só podemos, como devemos ter os conflitos, porque dos conflitos é que geramos uma harmonia ainda maior. Mas quando se trata em ausência de conflito em 5D, não tem nada a ver com essas dimensões inferiores. Tem a ver com a simples captação desses elementos do coração do Logos. Não sei se ficou claro. Por favor, Leandro, se não ficou, queira me sinalizar, por favor. Enquanto isso, vamos ao que o Guilherme disse. Ele falou que eu tinha recomendado a ele, algumas décadas atrás, né? O Guilherme ainda estava de calça curta, um livro chamado Mito do Empreendedor. O mito do empreendedor, ele retrata aquela roda da dinâmica, quando ele diz assim, do lado esquerdo da roda, gerente, embaixo técnico e à direita empreendedor. Eu lembro que faltou alguma coisa no topo. O autor do livro, mesmo nas edições posteriores, não falou do elemento mais importante da roda, que é o presidente. Então, vejam, o superempresário, ele precisa ter 4 papéis, de presidente, gerente, técnico e empreendedor. No livro O Mito do Empreendedor, ele não fala do presidente, a não ser que ele tenha editado algum livro posterior, que eu não conheço, que tenha acrescentado essa cabeça da roda. Vejam, sem o presidente, que lida com o amor e com o tempo, é o presidente que mantém na sua mente o tempo de vida da empresa, que pode ser 100 anos, 10 anos, 1000 anos, 10.000 anos, e fornece com a sua mente o amor que vem do Logos. Então, sem o presidente, os negócios ficam sem cabeça. O gerente pensa no passado, o técnico pensa no que está parafusando, no presente, e o empreendedor só pensa no futuro. Quem pensa na totalidade da roda é o presidente. Então, quando forem ler o Mito do Empreendedor, observem que é preciso ser acrescentado o elemento presidente. O presidente é aquele que lembra desse triângulo em 5D. Ele é o guardião do comprometimento. Sem esse triângulo do comprometimento, que garante o fornecimento da luz do Logos, não temos foco, nem disciplina, nem preparação e nem ação que gere progresso. O foco deve estar na visão. Lembram que Abraão, para realizar o grande empreendimento dele, ele estabeleceu um script que tinha no alto de uma estrela de 5 pontas, o ponto 5, a quinta essência, que seria a visão dele como patriarca de uma grande civilização com bilhões de seres a partir dele. O braço esquerdo do pentagrama de Abraão, a fé.
O que é fé? Fé é fidelidade a essa visão, fidelidade a esse triângulo do comprometimento. A perna esquerda, aliados, que podem ser, eventualmente, até inimigos, como foi o caso dele. Lembrando nessa passagem que quando ele venceu os inimigos se aliando a um inimigo, tendo vencido essa batalha que Deus mandou ele lutar, surge Melquisedeque, o sacerdote rei, o mestre, que de maneira tão amorosa preside o nosso trabalho, vem portando pão e vinho e abençoa Abraão para que ele pudesse, então, realizar toda a missão dele. A perna direita do pentagrama é perseverança. É preciso perseverar. E o braço direito, sacrifício. Então, para realizar aquela visão do triângulo, aquele comprometimento, é preciso realizar sacrifício. O que é o sacrifício? É, por exemplo, não querer se comprometer com outra coisa no campo empresarial. É aquilo e pronto. E também não permitir que nenhum pensamento, nenhuma emoção, nenhum sentimento, nenhuma sensação, nenhuma atividade física te desvie da realização daquele objetivo. Lembro que Jesus recomendou a Abraão que não se dirigisse para o Egito, fosse em uma outra direção. Isso é um símbolo de que existiam muitas coisas a que Abraão precisava usar a espada do não. E existiam coisas que ele deveria usar o cetro do sim na direção da terra prometida. Mas quem garante que ele sabia, o que garantia que ele sabia usar a espada para dizer não e o cetro para dizer sim? A coroa. A coroa é simbolicamente esse triângulo de quinta dimensão. Ok? Alguém mais gostaria de fazer pergunta? Não sei se eu me perdi aqui nas perguntas. Vai acontecer o Apocalipse? Eu creio que o Apocalipse já está acontecendo, né? O que é o Apocalipse? Na minha opinião, e não é a verdade, é apenas a minha opinião, o Apocalipse já está acontecendo. O que é o Apocalipse? Apocalipse, traduzido literalmente, significa revelação. E o que é a revelação? Aquilo que a gente está discutindo hoje, por exemplo, faz parte do Apocalipse. Todas as verdades ocultas estarão sendo reveladas agora, mas no sentido, inclusive, mais amplo. Toda a corrupção, tudo aquilo que está escondido, toda a falsidade, tudo aquilo que as pessoas usavam para embromar os outros, para se esconder, para não revelar a sua verdade, o Apocalipse vai deixar tudo claro como o sol ao meio-dia. É claro que estão previstas no Apocalipse algumas coisas, os cavaleiros do Apocalipse, né? Mas se a gente examinar bem, muitas coisas referentes aos 4 cavaleiros já foram realizadas e tem mais algumas outras para realizar. Mas verifiquem que não são catástrofes que estão comprometendo a humanidade inteira. Estão sendo, de certa forma, simbólicas. Por quê? Por causa do grande grau de evolução do planeta Terra, que foi para a 5ª dimensão, e de uma boa parcela da humanidade que está indo para a 4ª dimensão. Então, aqueles que conseguem
vibrar em quarta dimensão e em quinta dimensão, estão carregando as outras almas para cima também. Então, o Apocalipse é fundamental para quem estuda a Cabala, porque ele se refere aos 22 arcanos dos arcanos maiores da Cabala. E quando ele fala, o apóstolo João, da carruagem de fogo, da Merkabah, ele está falando de Kabbalah, está falando dos instrumentos que podemos utilizar para realizar os nossos sonhos. Por exemplo, quando criamos a nossa roda de manifestação, o nosso sistema fechado, dentro do qual uma espiral é realizada para consumar o nosso sonho em 3D, existe uma roda que o apóstolo Paulo relatou, uma roda cósmica, onde essa pequena rodinha nossa se acopla para que exista velocidade crescente, exponencial para a realização. O profeta Ezequiel também retratou uma roda, a mesma roda do apóstolo São João, só que com algumas diferenças. O apóstolo João retratou os pontos cardeais, uma cruz, e os colaterais, sendo que os colaterais se referem a uma inscrição que está na cruz de Jesus, que se chama INRI, I-N-R-I. Se chama Igne Natura Renovatur Integra. O fogo espiritual renova a natureza inteira. E este fogo espiritual está dentro de nós, porque o Cristo está dentro de nós. A chama trina, flamejante, está dentro de nós. O que devemos fazer é acionar esses superpoderes que estão dentro da gente. Embora pequenininhos aqui em 3D, somos grandiosos nos planos superiores. Devemos e podemos acionar os nossos superpoderes. Alguém mais gostaria de falar? Temos ainda alguns minutos. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Guilherme agradecendo. O Guilherme falou aqui sobre elementos da roda, né? Lembremos, então, que o presidente, ele é o que mantém a empresa dentro da sua cabeça, conforme o triângulo, e se ele fizer isto, a empresa não vai ter nenhum obstáculo, porque é força divina em ação. O lado gerencial cuida do passado, cuida de purificar o passado, lembrando que o nosso presente é filho de uma mãe passado e de um pai futuro. Precisamos ter uma qualidade no nosso passado e podemos utilizar o techuvá, o nosso livre-arbítrio retroativo, para fazer uma retificação do nosso passado, refilmar o nosso passado empresarial, no caso, para que não tenhamos as más memórias militando a favor de uma repetição, uma tendência estatística. Então, na consciência do presidente, podemos, através do gerente em nós, purificar a mãe que é o passado. Da mesma forma, otimizar o nosso futuro, enriquecer o nosso futuro, plasmando aquilo que é o nosso comprometimento do triângulo. Então, o elemento fogo, que tem a ver com o futuro, o elemento leão, precisamos continuamente ter uma boa visão de futuro. Nós só podemos agir no presente, mas esse presente precisa ter uma boa mãe no passado, um bom pai no futuro, e aí teremos um bom presente. E nós mesmos devemos ficar no centro da cruz, presidindo todo o processo, como dirigindo a nossa nave. Lembrando aqui, como o Guilherme fez, que o modo presidente sustenta
o amor e o tempo. Ele pode, inclusive, como fez Juscelino Kubitschek, dizer que faremos um progresso de 50 anos em apenas 5 anos de mandato. Agora, o que faz o gerente? O gerente ele trabalha com a vida, com a estrutura da vida, e com a energia que é colocada para a realização. E trabalha também com espaço. Então, energia, vida e espaço é trabalho do gerente. Muito mais do que pegar o chicote e obrigar os funcionários, os colaboradores a fazerem alguma coisa. É preciso encher a taça do funcionário para que ele transborde e faça tudo com muita energia, sem necessidade de alguma coisa empurrando ele. Então, vejam, o presidente lida com o amor, comprometimento, o amor e o tempo. O gerente lida com energia, vida, espaço. O técnico lida com a especialidade, a melhor maneira de realizar alguma coisa e a própria realização. O empreendedor, que é o futuro, ele precisa estar muito vivo, muito plasmado, ao ponto de, se consultarmos algum vidente, ele poder retratar quão brilhante está o nosso futuro. Lembrando que o futuro é uma criação nossa. Ele não é por acaso, ele é uma criação nossa. E se nós não o criarmos, alguém fará isso por nós. E pode não ser uma coisa boa. Então, vamos ser os comandantes, os criadores do nosso destino. Ok? Alguém mais gostaria de fazer a última pergunta? A Bíblia é verdadeira? A Bíblia é mais do que verdadeira. É a mensagem de Deus Pai Todo-Poderoso numa linguagem que semeou a verdade em nossos corações. Tanto o Velho Testamento, a Torá hebraica, como o Novo Testamento, plantaram em nós a semente da liberdade, a semente da verdade, da verdade em nós. Então, ela é verdadeira, sim. Mas precisamos entrar no espírito da Bíblia, e não apenas na literalidade do que está escrito, porque são muitas versões escritas, mas o espírito é o mesmo. Basta que você, tendo a Bíblia como ponto de apoio, receba do alto a inspiração divina. Então, ela é verdadeira. Mas existem outras Bíblias, além da hebraica e da cristã. Existe a Bíblia do Tal, existe a Bíblia indiana, existem o Alcorão, existem muitas Bíblias. Todas elas são mensagens do alto para o aperfeiçoamento, a religação dos seres humanos com o divino e constituem a estrada para chegarmos novamente ao Nirvana. Ok? Estamos concluindo, então. Quero agradecer a todos por este momento sagrado. Não é apenas destinado a nós mesmos, mas é também um serviço ao nosso mundo, ao nosso planeta Terra, aos nossos irmãos da humanidade. Lembremos que cada vez que nos reunimos em nome do Cristo, Ele estará presente, criando, então, uma pedra filosofal que se dirige para todo o planeta Terra, em benefício de todos os seres, do reino humano, do reino animal, do reino
vegetal, do reino humano, do reino mineral, do reino angélico, elemental, todos os reinos, todas as formas de vida. Por isso agradecemos a todos vocês. Vamos encerrar. Altíssimo e eterno Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus Pai e Mãe presente em nosso coração, nós agradecemos por esta oportunidade de servir neste dia 29 de janeiro de 2025, neste santuário virtual, na presença dos nossos queridos irmãos de todas as dimensões. Agradecemos aos bem-amados mestres da grande fraternidade branca universal, nossos mentores, instrutores, anjos da guarda, guias espirituais. Agradecemos ao bem-amado Arcanjo Miguel e Arcangelina Fé, bem-amada Deusa Astréia e seus anjos da espada azul flamejante, pelas proteções que nos dispensaram no dia de hoje. Agradecemos profundamente ao bem-amado mestre Melquisedeque por nos honrar com a sua orientação e proteção no dia de hoje. A todos agradecemos com nosso amor incondicional. Obrigado, 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 obrigado.